Legal. Porque eles precisam, eu tenho até alguns pacientes e tal, o pessoal da diálise trabalha muito até, as assistentes sociais, fazendo diálise em trânsito, porque o paciente fala assim, eu quero ir para não sei onde. Elas têm que arranjar uma vaga para dialisar fora, então assim, não é tão simples, né? Eles não podem ir em lugar nenhum sem dialisar, sem o suporte, então só pode fazer as coisas dialisando, então não é muito fácil, né? E assim, como o transplante muda a vida, mas também ele tem as suas complicações, que também fazem parte de qualquer tipo de tratamento, não ia ser diferente no transplante de rim. Quais os principais assim, complicações ou coisas inesperadas, não inesperadas, mas que pode acontecer com o paciente transplantado? Que cuidado que tem que ter e quais problemas podem acontecer precocemente, assim, doutorina? A gente vai falar das cirúrgicas e das clínicas, né? Então eu vou falar primeiro das clínicas, né? Assim, eles têm que ter um cuidado direitinho, eles vão ter que tomar remédio pro resto da vida, né? Sim. Então, mas assim, eu acho que é um ganho, né? Em relação à qualidade de vida, isso é muito importante, porque assim, como a gente está falando, a liberdade de ir e vir já é um ganho enorme para quem faz diálise. Eu acho que as pessoas sabem disso. A gente está falando em relação só ao ir e vir de viajar, mas é o ir e vir de poder se deslocar, o ir e vir de remédios, de comer, né? Que eu acho beber água. Beber água. Nossa, é verdade. Outro dia até você falou de uma paciente, a gente tem uma outra paciente internada nossa, uma menininha, que falou que assim, que para transplantar ela tem 2 sonhos. Um é poder tomar banho de mar, porque ela vai deixar o catéter. E outro, que ela vai poder tomar água. Olha então só. É uma coisa que são coisas tão simples que a gente nunca não para pensar, valor, não dá né? nenhum valor. E para uma criança, né? Claro, nossa, imagina, e para qualquer adulto que faz diálise, a gente não para pensar que a gente toma água, nem toma às vezes, né? Verdade. E fica falando que tem que tomar água, porque, né? Às vezes o paciente transplanta, desidrata porque não toma água, porque não está acostumado. Mas assim, então, essa coisa do... Então, lógico, ele tem que ter os cuidados de tomar remédio, de ir ao médico, às vezes no começo, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Então, primeiros 2, 3 meses, realmente ele tem que ir na equipe médica, colher exame semanalmente, passar no médico. Então, muito mais, às vezes, até do que ele ia no médico antes. Então, isso é muito importante. Os 3 primeiros meses são mais críticos. Ele muitas vezes precisa ter resignação de que muitas vezes ele pode ter complicações, que ele pode internar, que ele vai ter, às vezes, infecção urinária, ele vai ter uma pneumonia. Ele tem uma complicação infecciosa, que é uma infecção viral, que é meio chatinha de tratar, que é o citomegalovírus, que é bem comum e que muitas vezes o doente vai ter que ficar internado 15, 20 dias para tomar um remédio. É chato, porque assim, pode não ser tão grave, às vezes é potencialmente grave, mas é um remédio, assim, tem que ser internado, porque a medicação é endovenosa preferencialmente, ou então oral, ela é muito cara, é meio inacessível, então acaba sendo oral a preferência, endovenosa e hospitalar a maior preferência das vezes. Então, os 3 primeiros meses são os mais chatos. O primeiro ano é mais complicado, tem que ir mais ao médico, mas depois dá uma independência tremenda em relação à vida do que ele tinha, né? a vida que ele tinha de diálise, e a pessoa realmente tem um ganho de vida extraordinário, né? Muito legal. Aí acho que a gente podia falar também em relação aos aspectos técnicos, né? Das complicações, das coisas né? cirúrgicas. Isso, Rafael. É bem legal, porque assim, todo candidato a transplante renal, tipo, é importante o transplantado é um paciente que precisa ser cuidado por uma equipe. Sim, sim. Não é uma pessoa só que vai conseguir lidar com todos os aspectos do transplantado. Então, normalmente tem um urologista que acompanha, um nefrologista que acompanha, eventualmente tem psicólogo, tem nutricionistas, enfim, tudo para dar o melhor para esse paciente transplantado. E quando se vê quando a gente, urologista, a gente está lá junto acompanhando para fazer o transplante, porque a parte de colocar o rim acaba sendo a nossa função nesse cuidado do paciente transplantado, e ver algumas complicações também cirúrgicas no pós-operatório,
a gente sempre tem que considerar se esse paciente é transplantável, se a gente consegue pôr um rim nele. Porque o rim a gente acaba não colocando ele lá atrás, onde é o rim, onde são os rins primitivos, aqueles que nasceram com a gente. Até dá para colocar, mas de longe nem é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta opção de lugar para pôr o rim, porque o transplante ortotópico ele é bem mais difícil de fazer, com mais complicações. Então a gente põe o rim aqui na frente, ó, aqui embaixo, nessa região que a gente chama de fossa ilíaca, bem aqui do ladinho do umbigo, um pouco mais para baixo, e a gente tem que dar uns pontos nas artérias e nas veias do rim, para que circule sangue dentro dele, e tem que pegar aquele canalzinho por onde a urina é levada do rim até a bexiga e colocar esse canalzinho que chama ureter lá dentro, lá em cima da bexiga, reimplantar o ureter. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se as artérias e as veias aqui da região da virilha, que são os vasos ilíacos, eles estão bons. Se eles estão perto, se passa sangue neles, porque acredite ou não, tem muitos pacientes que têm esses vasos entupidos, seja por doença arteriosclerótica, seja porque tem aquelas placas de gordura, ou até porque usou catéter aqui na região da artéria femoral. Quem sabe, quem já viu o paciente que faz hemodiálise, às vezes tem catéter aqui no pescoço, que parece uma anteninha, tem um que sai aqui dessa veia subclave, e quando o paciente tem acesso difícil de achar veias para fazer hemodiálise, às vezes tem que colocar catéter aqui na perna. E a gente sabe que esse catéter a longo prazo, aí na região da veia femoral, e acaba subindo ali para a veia ilíaca e cava, eventualmente ele acaba machucando a parede da veia, fazendo com que ela fique bem dura, estreitinha, e às vezes nem passe mais sangue lá. Isso também é uma condição que impossibilita a gente de fazer o transplante nessa região. Então a gente tem que fazer esse estudo bem, bem bonitinho, ver como que era o padrão miccional, ver se urina ou se não urina, porque isso muda a condição da bexiga para a gente, então até para o acompanhamento pós-operatório. Então esses são os pontos principais que a gente faz. E uma outra coisa é se o paciente tem uma outra doença, especialmente câncer, de alguma parte do corpo, que impossibilite fazer o transplante. A gente sabe que pro transplantado, ele tem que tomar esses remédios imunossupressores, que eles acabam diminuindo bastante a imunidade para ele não rejeitar o órgão, e esses remédios fazem com que os tumores cresçam mais rapidamente. Então a gente tem que ter certeza que não tenha nenhum câncer também. Então o que a gente vê? A gente examina a próstata dos homens, faz um ultrassom de rim bem feitinho, porque a gente sabe que quem tem doença renal às vezes forma aqueles múltiplos cistos no rim e eventualmente eles viram câncer, aqueles tumores císticos. Então tudo isso a gente tem que ver antes para poder operar antes o tumor, antes de fazer o transplante. E eventualmente até a bexiga. Tem pacientes que têm problemas de bexiga que ela não é um reservatório bom, ela acaba sendo bem pequenininho. Então a gente tem que fazer uma ampliação da bexiga antes de fazer o transplante, porque não adianta a gente colocar um rim perfeito numa bexiga ruim, vai passar um mês, vai perder o rim. Então tem que estar bem preparado o trato urinário assim para a gente poder transplantar direitinho. E quando a gente põe a cirurgia, ela é 95% dos transplantes é uma cirurgia padrão. Não tem erro do ponto de vista cirúrgico, é sempre a mesma coisa. Anastomose da veia, anastomose da artéria e o reimplante do ureter. Só que tem as exceções. As exceções são os pacientes que já fizeram transplantes antes, que é o segundo, terceiro, quarto transplante.